Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de FP&A do FP&A na prática. E na aula de hoje, no módulo bônus, nós vamos falar um pouco sobre entrevista em inglês. Esse é um tema muito importante aqui para qualquer profissional que atue na área de finanças em geral, porque constantemente nós somos acionados aqui a falar com pessoas no idioma aqui do inglês, seja você que trabalha numa empresa multinacional, trabalha num banco ou até numa empresa nacional. E algumas vezes você tem que escrever um e-mail em inglês ou até mesmo falar com outras pessoas aqui que estão em outros países. E com certeza o inglês hoje ele não é mais um diferencial, ele é essencial aqui para qualquer profissional. Então nessa aula de hoje nós vamos dar algumas dicas de como se dar bem em qualquer entrevista de inglês numa área financeira. Bom, começando a nossa aula aqui, pessoal, de hoje, nós listamos aqui algumas dicas para uma boa entrevista em inglês para uma área financeira. Então, quando nós falamos de entrevista em inglês, no geral, pessoal, quando nós chegamos nessa etapa junto ao recrutador, o que os entrevistadores eles estão buscando nas pessoas que eles estão entrevistando? Eles estão buscando profissionais que consigam se comunicar de forma clara e objetiva, pessoal. Então é muito importante você ter em mente que o seu inglês ele não precisa ser de uma pessoa nativa, ou seja, de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. Basta você fazer apenas o feijão com arroz bem feito. Tá certo, pessoal? Porque esse é um ponto muito importante. Quando nós somos entrevistados aqui em inglês, normalmente a gente costuma ficar um pouco nervoso porque não é a nossa língua nativa. E a gente fica muito preocupado no que o entrevistador vai pensar se a gente errar alguma pronúncia ou então falar alguma palavra errada. Então, dessa forma, fiquem tranquilos, pessoal. O mais importante é a gente fazer o arroz com feijão bem feito. Então, é essa pergunta que nós temos aqui. Como fazer esse arroz com feijão bem feito? Então, grande parte das entrevistas em inglês, pessoal, elas são feitas apenas para testar o nível de proficiência do candidato. E por essa razão, os entrevistadores eles costumam fazer somente algumas perguntas chaves, ao invés de fazer toda a entrevista em inglês. Então aqui é muito raro quando você é chamado para um processo seletivo que você faça toda a entrevista em inglês, exceto aqueles casos, pessoal, onde a empresa ela é, por exemplo, a sede dela é nos Estados Unidos, por exemplo, e você vai falar com o head da área que fica alocado nos Estados Unidos. Então, certamente para essa posição você vai precisar fazer a entrevista inteira em inglês. Mas normalmente, eu diria 90% dos casos, as entrevistas são feitas algumas perguntas somente em inglês com o intuito de testar ali o seu nível de proficiência no idioma. Então, nesse caso aqui, nós vamos focar somente nessas perguntas-chave, que é o que vai fazer você ir bem numa entrevista aqui em inglês. Então, antes da gente ir para as perguntas e respostas, nós listamos abaixo algumas palavras super importantes em inglês que você deverá ter na ponta da língua, no caso aqui, para uma entrevista numa área financeira. Então, nós listamos algumas palavras aqui, o budget, que seria o orçamento, o forecast, que seria aqui a provisão, OPEX, que seriam as despesas, o CAPEX, que seriam as despesas de capital, ou seja, os investimentos ali em imobilizado, ou seja, em veículos. Nós temos a palavra aqui, financial planning, que significa planejamento financeiro. Temos aqui também o FP&A, que seria o Financial Planning and Analysis. Temos aqui background. Background é um pouco do passado, tá, pessoal? Então essa palavra é bem importante aqui, quando nós falamos aqui, por exemplo, de background, de formação acadêmica, sobre você, um pouco mais. Então essa palavra aqui vai aparecer constantemente aqui para você falar. Análise, que seria a própria análise. Monthly, que é mensalmente. Quarterly, trimestralmente. E anual, anual. Temos aqui também o balance sheet, que seria o balanço patrimonial, o income statement, que seria a nossa DRE, e o cash flow, que seria também o nosso fluxo de caixa. Então são essas três demonstrações aqui, balanço, DRE e fluxo de caixa. Essas três palavras são muito importantes vocês saberem aqui, porque constantemente você vai usar tanto numa entrevista de emprego, como também no seu dia a dia. Temos aqui também o closing, que seria o fechamento. Então fechamento aqui para uma área de FP&A é essencial você saber. Board of Directors, que seria aqui o board de diretores. Temos aqui também a palavra improvement, que seria melhoria. Então, melhoria constantemente também você vai ouvir bastante numa área de FP&A. Savings, que também seriam as economias, ou seja, tudo que você conseguiu trazer de economia ou a empresa trouxe de economia.
Above é acima, então quando a gente fala aqui, por exemplo, posso citar um exemplo, above the expectations, ou seja, foi acima da expectativa. E o contrário é below the expectation, ou seja, abaixo da expectativa. Então above e below também você vai usar bastante quando você comenta, principalmente análise de resultados. O outcome seria a mesma coisa que resultado. Strength seria os pontos fortes, né? O gap seria aqui um buraco. Qual que é o seu gap, por exemplo? Qual que é o seu buraco? Temos aqui a palavra commitment, que seria o comprometimento. Teamwork, que é o trabalho em equipe. E temos aqui também a parte de analista, coordenador e manager, aqui, que seria o gerente. Então aqui essas palavras, pessoal, nós colocamos aqui apenas para ilustrar aqui e facilitar na hora que nós vamos explanar aqui sobre as perguntas e as sugestões de respostas para cada pergunta. Então, constantemente vocês vão ouvir essas palavras aqui. Então, por isso que nós citamos aqui antes de começar o nosso Q&A, que seria o Question and Answers, tá, pessoal? Então, nós listamos aqui 7 perguntas e vamos começar aqui com a primeira. Então, nós primeiro listamos a pergunta em português, depois a pergunta em inglês, depois a resposta em português e depois a resposta em inglês. Então, a primeira pergunta, que normalmente numa entrevista de emprego você vai ser questionado, é a seguinte: me fale brevemente sobre você, sua formação e seus hobbies. Então, nessa pergunta, o entrevistador ele quer saber um pouquinho mais de você. Que em inglês, basicamente, seria o seguinte, pessoal, seria tell me about yourself, your background, academic education, hobbies. Aqui eu só vou fazer um adendo, pessoal, que nós não somos professores de inglês. Nós somente queremos passar um conteúdo para vocês aqui de uma forma mais simples e objetiva. Obviamente aqui vocês podem encontrar alguns erros ou talvez algumas colocações que não sejam ideais, caso você que seja professor de inglês esteja vendo essa aula. Nós não somos professores de inglês, isso vale a pena ressaltar. Nós somente estamos fazendo um trabalho aqui de educação aqui para as pessoas cada vez mais conseguirem ir bem nas entrevistas de inglês. E nós estamos direcionando o nosso conteúdo para uma área aqui financeira, diferentemente de uma abordagem aqui mais geral. Então começamos aqui. Qual que seria a sugestão de resposta aqui para essa pergunta de tell me about yourself, your background, your academic education and hobbies? Então aqui nós listamos aqui em português. Meu nome é José, tenho 28 anos, moro atualmente em São Paulo, mas nasci e cresci em Fortaleza. Tenho um irmão mais novo que ainda vive com meus pais em Fortaleza. Depois do colegial, eu passei na USP e me mudei para São Paulo. Eu estudei engenharia de produção e me formei em 2016. Meus principais hobbies são academia, jogar futebol e Netflix. Como a gente pode falar isso de uma forma simples, pessoal? Em inglês nós faríamos o seguinte: My name is José, I am 28 years old, I am currently living in São Paulo, but I was born and raised in Fortaleza. I have one younger brother who still lives in Fortaleza with my parents, and after high school I passed at USP University and moved to São Paulo. I studied production engineer and graduated in 2016. My main hobbies are workout, play soccer and Netflix. Aqui, pessoal, reparem que nós descrevemos aqui uma forma muito simples aqui, onde vocês podem ver que não tem nenhum vocabulário aqui que uma pessoa que é do nível intermediário não conheça, tá, pessoal? Obviamente, quando nós falamos de fluência em inglês, é muito difícil nós falarmos tudo isso aqui de uma forma simples, tá, pessoal? Então é importante vocês treinarem muito bem e estarem preparados principalmente para essas perguntas que nós listamos para vocês, porque são as perguntas que mais aqui ocorrem em uma entrevista de emprego. Então essa é a primeira pergunta, onde nós falamos um pouco, onde a pessoa tem que falar um pouco sobre ela, sobre o passado dela, a parte de educação dela, onde ela fez faculdade, alguns hobbies. Então nós falamos de uma forma simples aqui. Depois, normalmente o entrevistador ele quer saber um pouco do histórico profissional da pessoa. Então ele fala o seguinte: Tell me more about your professional background. Ou seria aqui o passado aqui profissional dessa pessoa. Então a resposta aqui normalmente é uma resposta em português normalmente, tá, pessoal? Então vocês podem falar o seguinte: a minha carreira sempre foi toda voltada para finanças. Comecei minha carreira fazendo estágio em banco, na área de risco de crédito. Depois de um ano eu entrei como analista na empresa XYZ na área de planejamento financeiro, onde fiquei por 3 anos. Então aqui, quando nós falamos tudo isso aqui, é muito fácil você falar em português, mas agora você tem que pensar como falar isso em inglês de uma forma simples e que você consiga transmitir o que você está falando. Então nós
nós traduzimos aqui de uma forma simples, tá, pessoal? Então nós falamos o seguinte: My career has always been focused on finance. I started my career as an intern at a bank in the credit risk area. After a year, I took a job at XYZ as an analyst of the financial planning area, where I worked 3 years. Então aqui ele fala o seguinte, aqui é exatamente isso. Ele começou como estagiário, depois ele arranjou um trabalho aqui como analista numa área de planejamento financeiro, onde ele trabalhou 3 anos. E depois dessa empresa XYZ, ele aceitou um trabalho aqui para outra empresa que se chama XXX, que é which is one of the largest real estate players in Brazil in the strategic planning area. Então aqui ele fala um pouquinho do ramo da empresa. Então aqui vale a pena vocês falarem um pouco sobre a empresa. Se ela é uma empresa, por exemplo, de varejo, retail, se é uma empresa, por exemplo, que vende papel, paper ou papel e celulose, pulp and paper, pessoal. Então é importante vocês saberem qual que é o ramo da empresa que vocês atuam. Então, por exemplo, açúcar, etanol, sugar and ethanol. So, aqui é muito importante vocês saberem qual que é o ramo da sua empresa para vocês simplesmente adaptarem aqui nessa resposta. Então depois ele fala que depois de 2 anos ele foi promovido a coordenador numa área de planejamento financeiro, que é o cargo atual dele. Então current position, tá, pessoal? Essa palavra importante que é posição atual. Então indo aqui para a terceira pergunta, nós temos aqui, me fale um pouco mais das suas principais atividades no trabalho que já passou. Então aqui ele começa, reparem que na primeira pergunta é um pouco mais pergunta pessoal, a segunda pergunta é um pouco do histórico profissional. Aí na terceira, pessoal, ele é um pouco mais que focado no dia, nas suas atividades do dia a dia. Então nessa pergunta é muito importante você saber algumas palavras-chave aqui para você. Então, por exemplo, se você é de uma área de contas a pagar, por exemplo, pessoal. Então, contas a pagar, em inglês é accounts payable. Então, contas a receber, accounts receivable. Tesouraria, treasury. Então, é muito importante você saber algumas palavras-chave dependendo da área que você atua. No caso aqui, planejamento financeiro, financial planning. Então aqui, geralmente uma área de planejamento financeiro, você tem o que? Você tem orçamento, você tem reporte, fechamento, balanço, DRE, fluxo de caixa. São algumas palavras que nós listamos ali em cima para vocês. Então aqui nós falamos que eu possuo bastante experiência na área de planejamento financeiro, tenho grande conhecimento de análise e reporte de resultados mensais, trimestrais e anuais, liderei processos de orçamento complexo, utilizando diferentes metodologias, faço acompanhamento mensal dos resultados de balanço, DRE e fluxo de caixa, atuo também como business partner do time de negócios, provendo soluções conjuntas, realizo estudos econômicos e análise de viabilidade de projetos. Aqui também nós falamos um pouco que a pessoa, quando você possui algum conhecimento, é importante você falar também que você possui, por exemplo, I have knowledge of that and tools like Power BI, SQL e Python. Aqui você pode dizer que você tem um Excel avançado, por exemplo, que você sabe alguma outra ferramenta aqui de Data Science que nós não listamos aqui. Então aqui é importante você falar, ou de repente você fez um intercâmbio e você é muito bom nisso, você sabe falar inglês ou espanhol, ou seja, qualquer outra língua. Então aqui é importante você destacar aqui as suas experiências também falar alguma coisa que você tem conhecimento, tá, pessoal? Então aqui nós fizemos uma sugestão aqui de resposta, baseado nessa resposta aqui em português. E sempre fique atento nas palavras-chave, financial planning, reporting, aqui nós temos monthly, quarterly, annual, temos aqui o budget, balance sheet, income statement, cash flow. Então aqui é muito importante você adaptar aqui com o seu dia a dia. Então, como nós falamos anteriormente, tenha em mente as principais atividades que você faz e traduza ela em inglês como palavras-chave para você conseguir montando a sua frase aqui, tá, pessoal? Então, a quarta pergunta nós listamos aqui. Me fale sobre um projeto ou ação específica que você liderou e que trouxe ganhos financeiros ou processuais para a empresa. Então, aqui geralmente é uma pergunta que os recrutadores fazem, que é, então ele fala um pouco, você chegou e falou das suas atividades, então depois ele emenda uma pergunta. Pô, mas das atividades que você fez, me fale um pouco quais atividades foram muito relevantes que trouxeram algum ganho para a empresa. Ou seja, é uma atividade, eles querem saber o que você fez, o que você trouxe de ganho para a empresa. Porque como você faz muitas tarefas, então não adianta só você fazer, você tem que influenciar, você tem que ser líder de alguma coisa. Então é isso que o recrutador está perguntando aqui, tá, pessoal? Que é basicamente
Could you describe me a situation that you led, a project or a specific action that brought savings or process improvement to the company? Então aqui nós trouxemos um exemplo, tá, pessoal, que nós falamos o seguinte: na minha empresa atual, eu liderei um projeto que tinha como objetivo reduzir as despesas anuais da companhia em 15 milhões. Esse projeto basicamente estava dividido em 3 pacotes de despesas: headcount, que seria pessoas, consultoria e insumos. Insumos de fábrica, aqui tá, pessoal, para fazer o produto. Então aqui você pode adaptar isso aqui com o seu dia a dia. De repente você é uma área de tesouraria e você faz um head, por exemplo. Então você fez uma política de head. Ou de repente você é de uma área de custos. Então você fez ali uma ação que reduziu o custo de determinado produto em 10%. De repente você trocou o fornecedor, você fez uma política de head, você utilizou outro insumo. Então aqui é basicamente para você, ou de repente você fez um dashboard, pessoal, super inovador, que fez a companhia olhar um pouco mais para determinada linha de despesa ou linha de receita e você conseguiu um incremento ali de X reais ali na receita ou redução ali de despesa. Então é importante você descrever aqui um pouco mais sobre o seu projeto. Então nós falamos aqui, para headcount, fizemos um trabalho junto com a área de RH para dimensionarmos todas as áreas com foco na redução de estrutura de vice-presidentes e diretores. Para a parte de consultoria, fizemos um estudo aqui da verba de consultoria para cada diretoria e listamos somente o que era essencial e o que estava alinhado com o planejamento estratégico. Porque se não fosse essencial e não estivesse alinhado com o planejamento da empresa, nós simplesmente não consideraríamos essa verba de consultoria no orçamento. E na última parte de insumos, criamos uma política de head junto à tesouraria para aproveitar oscilações de câmbio. Então aqui quando nós falamos ali de importações, é muito importante nós termos uma política ali de câmbio, geralmente para que nós conseguirmos aproveitar essas flutuações que o câmbio dá. Mas obviamente isso tem que estar muito alinhado ali com o seu estoque, com a sua demanda, com as suas vendas, porque isso vai ser determinante. Porque certamente se você tem espaço ali, se o câmbio está alto, por exemplo, pessoal, e você tem bastante estoque, por exemplo, você não precisa comprar agora. Você pode esperar um pouco o câmbio abaixar para você comprar, visto que você tem estoque. Então isso é muito importante estar alinhado aqui. Então nós pensamos aqui numa estrutura que tivesse alinhado aqui. E no final a gente coloca o resultado, tá, pessoal? Então no final o recrutador ele sempre quer saber o que a sua ação trouxe para a companhia. Então nós falamos aqui, o resultado foi uma economia de 21 milhões. E o resultado nós colocamos aqui o outcome, tá, pessoal? O outcome was savings of 21 million in the first year of implementation. Então aqui reparem que também nós temos algumas palavras-chave. O current é o atual, led é liderou. Temos aqui também outras palavras importantes aqui, como budget available for consulting, strategic planning, head policy, política de head, treasury aqui de tesouraria. Então exchange aqui, exchange rate é câmbio, tá, pessoal? Então exchange rate fluctuations, que seria as flutuações de câmbio. Então aqui são algumas palavras importantes para essa resposta. Depois que a gente falou um pouco mais assim do nosso dia a dia, o que a gente trouxe para a companhia, aí volta aqui para um pouco de pergunta mais pessoal, que é o seguinte: quais são os seus pontos fortes e pontos a desenvolver? Que em inglês seria What are your strengths and gaps to develop? Então aqui, pessoal, aqui é importante você fazer uma autorreflexão de quais são os seus pontos fortes e pontos também a desenvolver. Lembrando que os pontos a desenvolver, pessoal, dependendo da vaga que você está concorrendo, por exemplo, se é uma vaga de coordenador de planejamento financeiro e você falar que você precisa desenvolver aqui a parte de orçamento, pessoal, isso é contraintuitivo. Obviamente que você precisa fazer uma reflexão do pontos a desenvolver, mas obviamente também que você precisa saber a vaga que você está concorrendo para também não se queimar ali nas suas respostas. Então os pontos fortes que nós listamos aqui é commitment, aqui ó, great logical thinking, proactivity, que seria a proatividade, tem a maturidade, o trabalho em equipe, que também é o teamwork. Então os pontos a desenvolver aqui nós colocamos aqui gestão de tempo, delegar tarefas, que é isso aqui geralmente são para pessoas líderes, tá, pessoal? De repente você tem algum aspecto técnico, você também pode colocar, obviamente, se você não aqui prejudicar a sua resposta. Então normalmente nós colocamos aqui, ó, pontos a desenvolver. Eu normalmente trabalho muito, mas creio que poderia trabalhar de forma mais eficaz com uma melhor gestão de tempo das tarefas. E em relação a delegar tarefas,
como estou na transição entre analista e coordenador, estou aprendendo a como confiar cada vez mais nas entregas das tarefas da minha equipe, ao invés de querer revisar tudo e somente pensar que minha forma de entregar vai ser sempre a melhor. É um processo e estou aperfeiçoando cada vez mais. Então aqui a gente fala, a pessoa fala que ela está se desenvolvendo e que também ela faz uma meia-culpa também, que é um processo e ela está melhorando. Então aqui outras palavras-chave, pessoal, para pontos fortes, aqui commitment, logical thinking, proatividade, aqui maturity, teamwork, aqui são palavras importantes aqui, resiliência também, pessoal, que seria no inglês resilience, então aqui é importante também vocês colocarem. E alguns pontos a desenvolver seria o time management, que seria a gestão do tempo, né? Delegating tasks, tasks é tarefa, tá, pessoal? Então é importante vocês terem essa palavra aqui no seu vocabulário. E aqui, depois que você falou um pouco dos seus pontos fortes e pontos a desenvolver, aí o recrutador vai falar um pouco da posição. O que te chamou a atenção nessa posição aqui ofertada? What makes you feel interested in this position? Então aqui você tem que falar realmente o que você está pensando. Algumas sugestões aqui que nós colocamos. 3 fatores chamaram minha atenção: o porte da empresa, a posição da vaga e a descrição das atividades. Então a empresa é uma empresa multinacional, a oferta da posição aqui é uma vaga de gerente, essa pessoa é coordenadora, então para ele faz sentido. E por último aqui, a descrição das atividades vai em bastante linha aqui com as experiências passadas da pessoa e também o que quero fazer nos próximos anos. Então aqui é uma forma da gente responder essa pergunta com 3 pilares, tá, pessoal? E não somente falar, gostei dessa vaga porque é uma vaga que é uma vaga de gerente, tá, pessoal? Porque isso aí, apesar de você pode estar pensando nisso, mas é uma resposta muito direta. E tem vezes que o recrutador ele quer saber um pouco mais. É só a vaga? Porque se for só a vaga de gerente e a empresa for uma empresa pequena que está prestes a falir, isso aqui é indiferente, tá, pessoal? Então é muito importante você conseguir conectar esses pontos aqui e falar muito bem aqui também em inglês. Então nós colocamos aqui 3 factors got my attention, chamaram minha atenção. O company size, que seria o tamanho da empresa, position offered, que seria a posição ofertada, né, e a descrição das atividades. Então a gente fala aqui, ó, the company is a multinational that is present in almost all countries, especially in Latin America. Ou seja, ela está presente aqui, especialmente na América Latina, mas também ela tem aqui sedes em vários países. Então a posição é de um gerente aqui de planejamento financeiro, que pode ser aqui, can be an important step, ou seja, pode ser um passo importante na minha carreira, e também a descrição das atividades é basicamente muito em linha com as minhas experiências anteriores e também o que eu quero fazer nos próximos anos. Então aqui ele conecta tanto o que ele já fez como o que ele quer fazer. Então aqui é uma ótima sugestão aqui de como responder essa pergunta de o que chamou a atenção nessa oferta aqui, nessa posição ofertada. E por último, pessoal, nós colocamos aqui como você se enxerga em 5 e 10 anos, que essa é uma pergunta clássica aqui de RH, mas também é importante para situar a pessoa, porque tem muitas vezes que eles fazem essa pergunta exatamente para saber o senso de realidade da pessoa. Porque tem vezes que a pessoa é um analista júnior e ele fala que daqui a 5 anos ele quer ser diretor. Então, pessoal, as coisas têm que se conectar. Aqui é importante vocês conseguirem, assim, obviamente, saberem onde querem chegar, mas ter também um senso de realidade. Então aqui a pergunta em inglês seria: Where do you see yourself in 5 and 10 years? Aqui a resposta em português nós colocamos uma resposta que essa pessoa que é um coordenador, nós colocamos aqui: me vejo ocupando um cargo de gerente executivo em até 5 anos, que é bem plausível, e de diretor em 10 anos. Então provavelmente estarei trabalhando em uma grande empresa com boas perspectivas de desenvolvimento e crescimento. Então aqui ele fala o seguinte: I see myself holding a position of executive manager in up to 5 years. In up to, aqui, pessoal, é em até 5 anos, tá? Então é importante vocês não confundirem. Quando a gente fala up to, é até 5 anos. E de diretor em 10 anos. Então ele fala que I will probably be working in a large company, que é uma grande empresa. Geralmente quando a gente fala grande, pessoal, pode ser big, mas geralmente a gente usa large company, tá? With high potential of development and growth. Growth também é uma palavra super importante, que é crescimento. Development aqui, desenvolvimento. Então essas duas palavras são chaves aqui para você também que trabalha numa área de FP&A. E aqui, pessoal, basicamente essa foi a última pergunta. Nós falamos hoje nessa aula sobre as 7 principais perguntas e sugestões de respostas para cada pergunta. Então,
somente para relembrar aqui, fazer um recap do que nós falamos. Normalmente, o recrutador ele vai falar algumas perguntas ali para testar o seu nível de proficiência em inglês. Então ele começa falando um pouco sobre você, perguntando sobre você, sua formação, hobbies. Depois ele fala um pouco, pergunta do seu histórico profissional. Aí depois ele entra um pouco mais na questão um pouco mais técnica do seu dia a dia de trabalho, para explorar o que você fez. Ele quer saber realmente o que você já fez e se você consegue descrever para ele o que você faz ou já fez em inglês. Depois ele falando, ele parte aqui para falando um pouco de uma ação ou projeto específico que você liderou e que trouxe ganhos financeiros para a empresa ou processuais para a empresa. Depois ele volta aqui para a parte pessoal, então ele fala quais são os seus pontos fortes e pontos a desenvolver. Depois ele fala um pouco da vaga, né, o que chamou a atenção. E por último ele tenta aqui te dar um senso de realidade para ver como você se enxerga em 5 e a 10 anos, tá, pessoal? Então essas são algumas perguntas chaves que nós listamos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês numa próxima oportunidade.